Mercado em Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 8 da manhã, transmissão simultânea pela internet, vai receber hoje a deputada Lisiane Bayer, que agora no dia 16 de abril entrou com o projeto de lei 124/2015, que prevê o ensino do criacionismo nas escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul. É do entendimento dela que, assim como o evolucionismo, que é uma teoria da formação da vida aqui no nosso planeta, na Terra, o criacionismo também é uma teoria e, como tal, merece ter o seu espaço. E é sobre isso que nós vamos conversar com a deputada. Fique conosco, retornamos num instante. O programa Mercado e Ação de hoje, como anunciamos, está recebendo a deputada Lisiane Bayer. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Já estiveste conosco numa data anterior, onde tivemos uma longa conversa, longa e bastante agradável, da qual sentimos falta de ter mais tempo naquele momento. Hoje, com a deputada, ela foi autora de um projeto de lei na qual discute o criacionismo. Deputada, o que é criacionismo? Bom, o criacionismo é a teoria que se estuda nesse nosso mundo aí, de que fomos criados por alguém, e não por um acaso, né? Mas que sim, tudo foi criado por alguém, ou por um ser superior, por um ser de inteligência maior, ou como se quer dizer, alguns dizem, por Deus, né? Interpretam que esse ser de inteligência maior, de um ser superior, seria Deus, que é o que eu acredito, né? Que eu fui criada por Deus e que eu não surgi de um acaso, assim como eu acredito que toda a natureza, toda a existência, toda a vida que existe nesse planeta não foi um acaso. Isso basicamente é o criacionismo. Eu até me privo um pouco de ficar explicando, porque, como nós conversávamos, não sou bióloga, não sou cientista, sou uma estudante, uma curiosa da vida, e entendo que nós temos essa liberdade de pensamento. Né? É justo que sendo essa uma das teorias da criação, nós temos também o evolucionismo. Enfim, que nem se trata tanto de criação. Que não se trata de criação. O evolucionismo é mais no sentido de uma evolução da espécie e surgimento de outras, né? São teorias que são praticadas, são teorias que são descritas e são ensinadas. E me parece justo, sem dúvida nenhuma, que existindo outras teorias, os nossos alunos, os nossos filhos possam ter conhecimento destas outras teorias. Não é uma questão de fazer julgamento da teoria certa ou da errada. Exato. Quer me parecer que o seu projeto de lei apenas discute ou torna importante a discussão de que existem várias teorias. Exato. E isso é importante, sabe por quê? Porque muitas escolas já estão adotando esse ensinamento, né? Ou essa linha de pensamento, já estão expondo para os seus alunos, e isso que o projeto prevê, é expor um pensamento, não é nenhum novo pensamento, porque isso é um pensamento muito antigo, mas expor, né? Eu acho que a gente tem a teoria do evolucionismo, o projeto não desfaz ou não quer desdenhar o que diz a teoria, não está dizendo que aquela não é verdade, nada disso. É simplesmente ter a exposição de uma outra teoria, apesar de alguns não gostarem desse nome, porque dizem que criacionismo não é teoria, né? Então, desse pensamento, vamos dizer assim, que se exponha também. E muitas escolas já estão fazendo isso. Por que alguns alunos podem ter esse acesso a essa informação e outros alunos não? O seu projeto de lei, ele prevê qual é a idade ou quais são as séries onde seria abordado essas questões na escola pública? Não, o meu projeto ele não aborda a série, né? Mas hoje em dia ela está sendo estudada, coisa que na minha época não era, talvez também na sua não. O evolucionismo ou as teorias que envolvessem a criação, a gente ia ver lá mais para frente, talvez lá no segundo grau.
Hoje em dia, e eu digo isso porque o meu filho fez o 6º ano e agora está no 7º, e no ano passado, dentro do estudo de história, quando se estudou ali a parte da pré-história e algumas áreas ali da história, foi falado sobre o ser humano. Da onde vem o ser humano? Você já se perguntou sobre isso? E foi aí então que que eu observei que o livro da história do meu filho apresentava várias teorias. A científica, a evolucionista, né, com todos os desenhos lá que a gente conhece da evolução, o macaquinho que vai crescendo. Primata que vai crescendo, E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não vim do macaco. Aí o cientista diz, mas tu não veio do macaco ignorante, burro, né? Como a gente está vendo alguns comentários no Facebook, as pessoas às vezes não têm argumentos, elas xingam as outras, né, para tentar calar. E aí, o que acontece? O desenho lá do macaco, voltando lá para o livro do meu filho, e toda a explicação, inclusive do criacionismo indígena, o que eles creem, como eles foram criados, do chinês e do cristão judaico, também explicando que lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, que tudo foi criado por Deus, o homem, os seres vivos, em 7 dias. Então, essas 3 exposições, isso não agride ninguém, isso é cultura, isso é conhecimento, isso é fazer a criança pensar, né? Então, eu acho que seria uma idade muito adequada, né, o 6º ano, como já está sendo feito em várias escolas, não é só uma nem 2, são várias. Deputada, considerando que o Brasil é um país católico, por exemplo, e de alguma forma quase todos os habitantes estão vinculados a algum tipo de religião, não só do Brasil, mas de outros países, no qual sempre existe um ente criador, um ente gerador da vida, gerador das coisas, de tudo. Me parece bastante lógico que também esta teoria seja abordada como o criacionismo está sendo posicionado agora. Falaste antes que a manifestação de algumas pessoas via Facebook tem sido mais agressiva, tem sido bem antagônicas, algumas a favor, algumas contra. Sim, tem muitas pessoas que estão participando do debate de forma muito saudável, expondo a sua opinião evolucionista, outros que vão expor a sua opinião, por que ela é criacionista. O debate está muito bom. É um caso que outro, que a gente vê quando a pessoa não tem argumentos para defender a tese dela, então ela acha que a outra que pensa diferente é inferior no que se diz a QI, né, a inteligência. Não, esse é mais burro do que eu, ou menos, enfim. Mas o debate está muito saudável. Tu sabes que uma das coisas assim que a gente sabia, lógico, que esse projeto ia trazer, e até para provar, mostrar um pouco, porque quando a gente se fala de liberdade de pensamento e de consciência nesse estado, nesse país, as pessoas acham que isso está muito resolvido, né? Não, todo mundo tem liberdade de pensamento. E isso é uma baita de uma mentira, porque as pessoas que não pensam como você, muitas vezes as pessoas que não pensam como eu vejo de uma forma diferente ou inferior a mim. E não é assim. Cada um tem a sua opinião. Existe cada vez menos respeito. Ou o exercício da intolerância. Exatamente, cada vez mais falta de respeito, de tolerância, de paciência de ouvir a outra pessoa, embora aquela pessoa tenha menos estudos que você, ou que você considere ela intelectualmente inferior, mas saber ouvir, respeitar a opinião do próximo. A gente tá precisando dar como dizer a minha avó, dar uma fomentada nisso, né, para ver se as pessoas percebem que elas estão nesse ponto, né, nesse nível. Deputada, então vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos em seguida. Continue conosco. Retornamos agora com o programa Mercado e Ação. Antes de continuarmos a entrevista com a deputada Lisiane, vamos ao nosso quadro no qual nós mostramos crianças perdidas e pedimos a sua ajuda para tentar localizar. Você está vendo aí Giovana Tomé de Freitas, desapareceu agora no mês de abril, tem 14 anos, desapareceu no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Ela saiu da escola e ninguém mais viu a menina, não retornou para casa, enfim. Se você tiver qualquer informação,
por favor, ligue para 0800 64 26 400 ou 2131 5731 ou ainda 8464 6960. São telefones do DECA, Delegacia Especializada na Criança e Adolescente. E retornamos agora com a deputada Lisiane. Uma perguntinha bem direta. A senhora é pastora. Pode ser confundido esse projeto de lei com as questões ligadas à religião, ligadas à igreja? Está sendo. Está sendo confundido com um projeto de uma pastora evangélica que quer a todo custo botar Deus na cabeça das crianças. É isso que eu tenho ouvido, né, ou lido nesses dias. A gente tem que entender uma coisa, que ninguém coloca Deus ou coloca uma religião na cabeça ou no coração de uma pessoa. Isso é a livre consciência que cada um tem. Ninguém me obrigou a me tornar evangélica. Eu ouvi o evangelho, a pregação, e eu entendi que eu queria aquilo ali para a minha vida, e a mudança que aquilo surtiu na minha vida fez tudo valer a pena. Por isso eu vivo essa fé, eu professo essa fé. Há essa confusão porque o criacionismo diz que nós fomos criados por alguém. O meu entendimento é que esse alguém é o meu Deus. Mas para outra pessoa, ela pode pensar, dependendo do conceito da criação, de quem é esse criador, o próprio projeto diz, que no meu projeto diz que é a partir de Deus. Mas quem é Deus para cada pessoa, né? Deus não tem religião. Eu não posso dizer que Deus é católico, que Deus é evangélico, que Deus é budista. Não existe um Deus mais certo que o outro. Não tem. Deus é Deus e ponto. A teoria do criacionismo, ela sequer vai contra, por exemplo, o ateu que não acredita em Deus. Mas ele pode acreditar, e se ele se pôr para pensar, logicamente, bom, nós surgimos da onde, né? Fomos criados por quem? Um ser tão inteligente, que pensa, que é uma incógnita, né? Até para a própria ciência estudar a alma do homem, o pensamento do homem. Coisas que não se estudam em tubos de ensaio ou dentro de um laboratório, né? E aí, como é que fica essa questão? Até essa pessoa, ela pensa, bom, não, tem alguma coisa, alguma inteligência por trás disso
que pode ter criado esse homem. Ele pode não dar o nome de Deus, né? Porque não é esse cunho religioso, a gente tem que ter essa sensibilidade. Para alguns tem cunho religioso, mas não é regra. Tem criacionista que não crê em Deus, por exemplo. Essa compreensão ou incompreensão não poderá ser confundida eventualmente com a inconstitucionalidade desse projeto de lei? Alguns chegam a dizer que não passa porque o Estado é laico, né? Só que isso é um pensamento errado. O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é o Estado que aceita e que entende todas as crenças e todas as religiões. Por que que o meu projeto de lei vai ser inconstitucional, ferindo a laicidade do Estado? Não fere. E outra coisa, um Estado se dizer laico é uma coisa. A sociedade, o que ela diz? O que a sociedade é? A sociedade, na sua maioria, crê num Deus, independente da sua religião. Mudando um pouquinho de assunto agora, a senhora é deputada de primeiro mandato. Novata, como saiu do jornal. Novata, como diz. Então, hoje, nós estamos homenageando a conquista do Inter, o Campeonato Gaúcho. Eu sou gremista, mas eu não posso deixar de respeitar os nossos telespectadores que são colorados. Então, nós estamos com as duas cores hoje em homenagem aos colorados. Não farei esta homenagem por muito tempo, de novo. Espero que não, pelo menos, né? Assina embaixo, viu? Deputada, como marinheira de primeira viagem, a imagem que como todo brasileiro, todo gaúcho, no nosso caso aqui no estado, tem da Assembleia, ela está se confirmando? Olha, isso foi assim uma grata surpresa para mim. Quando eu fui sempre uma pessoa muito envolvida com o trabalho social da minha igreja, minhas atividades ministeriais, pastorais, o trabalho mais humano ali dentro. E fui uma pessoa por muito tempo que assistia a política de fora, como se diz. A gente observa de longe, tem lá algumas opiniões, mas fazendo de conta até que não é com a gente. Exato, até com aquela questão, não, eu não gosto de política, né? A gente tem essa interpretação. E eu tenho, assim, a grata surpresa de agora, depois de eleita, perceber que, na verdade, existem muitas pessoas dentro do parlamento, e ali eu digo dos meus colegas deputados, com boas ideias, boas intenções, que estão ali trabalhando pelo povo que representam, e isso me foi uma grata surpresa de ver o envolvimento e a doação de cada um, porque a gente não tem mais uma vida privada e particular, de trazer o marido juntos, o filho junto para o trabalho para poder conciliar tudo isso. Mas é uma doação que se faz, e eu tenho tido essa grata surpresa. Percebo também de que muitos assuntos e muitos temas que às vezes vão à mídia, seja ela televisiva, seja ela impressa, a rádio, onde for, muitos assuntos que vão, muitas vezes trata-se de uma manipulação de informações, de fazer o povo pensar mal do político. E isso não é só aqui no estado, isso é Brasil e até além disso. Por que eu digo isso? Porque a gente que está em casa assistindo a política de fora, assistindo a política, não estamos participando Sim. dela, nós temos uma ideia do que é política. E essa ideia é transmitida por todos os veículos e até mesmo, às vezes, até dentro das escolas. Né? Que todo político tá lá na política porque ele quer enriquecer, porque ele quer trabalhar para ele, todo político é corrupto. Aliás, se a gente fosse falar o bullying, ele está tão em alta na notícia, eu acho que os políticos são os grandes sofredores de bullying, né? E eu, como pastora, fica pior ainda, porque aí é pastor e política, né? Mas eu vejo assim, ó, que se vende uma imagem. E aí o que acontece com isso? Não é para fazer mal para o político. A notícia ruim não é para fazer mal para o político, mas é para fazer mal para o povo, para a população. A notícia ruim, ela faz mal
para a sociedade. Exato, porque aí a pessoa, o que acontece? Ela tem nojo daquilo. Eu não quero saber dessa política, é o que a gente mais escuta. E é uma coisa interessante, eu sou formado na área da comunicação também, já tem algumas dezenas de anos. Notícia boa não vende jornal. Nada contra o jornal, é uma expressão, é um chavão apenas, mas notícia boa, a safra foi maravilhosa este ano, rende uma notícia. A lavoura pegou fogo, rende 10 notícias. Por que as pessoas preferem a notícia ruim à notícia boa? Por que isso atrai mais? Teria alguma lógica, alguma explicação? Por que a tragédia atrai muito mais que o bem-estar? Pois é. Agora, se tu fizesse uma boa pergunta, a gente não entende isso, mas isso é verídico. O acidente na esquina junta mais gente para olhar a tragédia do que o cara cantando uma música, por exemplo, numa esquina. 300 deputados fazendo um bom trabalho. Exato. Rende muito menos que eventualmente, que teve um desvio de conduta. E aí a população vai comprando essa notícia, ela vai comprando essa linha de pensamento e se volta contra a política. E aí ela não quer saber da informação da política. E tu sabes que eu tenho dito aonde tenho passado e conversado com as pessoas. O que eu estou entendendo, e eu demorei para entender isso, porque muito tempo eu fui essa espectadora que pensava desse jeito. Quanto mais ignorante o povo for no quesito política, no que se diz referente ao parlamentar, ao político, menos ele vai se envolver, menos ele vai buscar conhecer, menos ele vai investigar. Então ele vai e vota de qualquer jeito, ele vira massa de manobra nesses governos que a gente vê, não me referindo a um governo ou a outro. Mas aí fica fácil manipular o povo, a ideia das pessoas no que... eles não têm o conhecimento, né? Não têm uma linha de pensamento, não têm uma opinião formada. Mas quando é oferecido esse conhecimento, quer me parecer que o povo não o compra, o povo não o aceita, o povo quer tragédia. Se nós pegarmos as televisões, os horários final da tarde, que as pessoas estão chegando em casa, é só notícia ruim. É só polícia, é só terror, é só morte, é só acidente. Eu não vi ninguém lá dizendo, nasceu o neném mais bonito do mundo. É só se o neném morreu. Fora isso, não tem notícia. Eu acho que a ideia é passar e transmitir o caos total. Essa é a teoria do caos. Caos, né? Vende. Caos dá lucro. Exatamente. Está tudo perdido. Tá tudo explodindo, tudo acabando e o povo vai indo nessa onda, né? E a gente não busca conhecer as coisas a fundo e saber como realmente está acontecendo. O que chega na televisão para nós ou o que chega no jornal o suficiente é bom. Eu tenho gostado muito, sabe do quê? Eu ando muito, né? Eu continuo indo aos cultos, continuo frequentando a minha igreja, prego quando consigo espaço para pregar. E eu sempre fui uma pessoa de conversar muito com as pessoas, de tudo quanto é idade. E eu gosto, sabe do que? As pessoas vêm me procurar e me perguntar. É verdade tal coisa que aconteceu, que disseram assim, assim? Aí eu sento para a pessoa e explico, isso é assim, assim, assado. É verdade aquele negócio que saiu no Facebook, assim, assim, mostrando tal coisa? Sentamos e mostro. Eu acho que sim, se eu mostrar para um, ele vai contar para mais um e para mais outro, a gente vai tentando mudar essa percepção, né? Deputada, nosso programa está se aproximando do final e eu gostaria de uma manifestação sua, um resumo referente ao projeto de lei, que foi o objeto maior da nossa conversa de hoje. Faça um pequeno resumo para o nosso ouvinte, ou a sua conclusão a respeito disto. Bom, o projeto de lei é um projeto muito simples, não é um projeto confuso se a pessoa pegar ele bonitinho e estudar. Aliás, é o projeto 124/2015, né, o PL 124, que nós estamos estudando e que não passou por nenhuma comissão ainda, não começou a ser avaliado pelos demais deputados e pelas comissões na Assembleia. É tão simples que está gerando toda essa polêmica, mas está valendo a polêmica porque está fazendo as pessoas refletirem, está fazendo com que as pessoas pensem um pouco mais. Nós precisamos ensinar para as crianças que existem
que existe boa parte da população e também gente que está envolvida com a ciência, cientistas, professores, que acreditam no criacionismo. Toda vez que dizem que acreditam que foram criados por um Deus, são muitas vezes criticados. Mas por que são criticados? É uma linha de pensamento, assim como a linha de pensamento da evolução ou do evolucionismo. Temos que apresentar as duas como teoria, como pensamento, para que as crianças avaliem e tirem as suas conclusões e que o debate seja mais amplo, né? O debate seja levado à sala de aula para que se faça a criança, o jovem, o adolescente pensar. Isso já é feito em algumas escolas, isso não está causando transtorno nenhum, não está tirando a criança de uma religião e levando para outra, bem pelo contrário. O debate sempre é válido e, mais do que isso, o conhecimento e a cultura que vai estar sendo levada para dentro da sala de aula vai ser benefício para todos nós. Todo professor, todo aluno, todo pai, toda mãe busca a informação, busca levar o conhecimento sadio para dentro da mente do seu filho, do coração do seu filho, e o criacionismo é mais uma ampliação de conhecimento que a gente vai ter dentro da sala de aula. Deputada, obrigado pela sua presença. Agradecemos a audiência. Ficamos por aqui. Obrigado.